E nesse vídeo vou te explicar de maneira fácil, rápida e objetiva a medida provisória 936 de 1º de abril, que possibilita a redução de jornada e salário e também a suspensão do contrato de trabalho. Quer entender essa nova medida que o governo lançou para enfrentamento da crise da pandemia do novo coronavírus? Se a resposta for sim, vem comigo. O governo, com essa medida provisória, ele trouxe a possibilidade de redução de jornada e salário com contrapartida de recebimento de benefício do governo. Então, o empregador pode reduzir a jornada e o salário do empregado e o governo vai pagar uma contrapartida, um benefício. E as condições para essa redução acontecer são a preservação do salário hora de trabalho. O que isso quer dizer? Que o mesmo salário hora que o empregado recebia antes da redução, ele deve continuar recebendo após aplicado o percentual de redução. O prazo máximo para essa redução é de 90 dias e deve ser firmado um acordo individual escrito com antecedência mínima de 2 dias corridos. Esta redução dá ao empregado a garantia do emprego durante o período da redução e após o restabelecimento pelo período equivalente ao da redução. O que isso significa? Que o empregado vai ter a estabilidade no período em que a jornada e o salário dele forem reduzidos e depois que acabar a pandemia, depois que a situação for restabelecida, se a redução foi por 90 dias, esses mesmos 90 dias ele vai ter de garantia após a situação se normalizar. A redução, ela tem a contrapartida do benefício do governo. E esse benefício, o governo, ele vai pagar em cima do valor da tabela do seguro-desemprego e não baseado no salário do funcionário. Então, se a redução foi de 25%, o governo vai pagar a este empregado 25% do valor da tabela do seguro-desemprego que ele teria direito. Notem que não é sobre o valor do salário vigente, e sim sobre a tabela do seguro-desemprego. Então, a tabela do seguro-desemprego deve ser consultada. E da mesma forma com os demais percentuais. Se a empresa reduzir em 50% ou em 70% a jornada e o salário do empregado, o governo vai pagar 50% ou 70% do valor da tabela do seguro-desemprego para este funcionário. Outra possibilidade da medida provisória é a suspensão do contrato de trabalho, também com contrapartida de recebimento de benefício do governo. E quais são as condições? Prazo máximo de suspensão, 60 dias. Deve também ser firmado um acordo individual por escrito com antecedência mínima de 2 dias corridos. Os benefícios pagos devem ser mantidos no período de suspensão, como um plano de saúde. Então, se a empresa paga algum benefício para o empregado e for fazer essa suspensão do contrato, ela tem que continuar pagando esse benefício. Durante o período de suspensão, o empregado não pode permanecer trabalhando em nenhum tipo de serviço, de trabalho à distância, trabalho remoto, um período menor, por pena de ser desconsiderada a suspensão. Da mesma forma da redução, na suspensão, o empregado também tem a garantia do emprego durante o período da suspensão e após o restabelecimento pelo período equivalente ao da suspensão. Isso é, se o empregado for suspenso por 60 dias, ele vai ter estabilidade durante esses 60 dias e após normalizar a situação, ele tem mais 60 dias de estabilidade. Para a suspensão, aquelas empresas que têm receita bruta anual até 4.800.000, a ajuda compensatória mensal paga pelo empregador não é obrigatória. Então, o governo vai assumir
100% do valor da tabela do seguro-desemprego a que esse empregado teria direito, e a empresa não precisa fornecer nenhum tipo de ajuda compensatória. Agora, para as empresas que têm a receita bruta anual em mais de 4.800.000, é obrigatório dar 30% do salário do empregado como ajuda compensatória, e o governo assumirá 70% do valor da tabela do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.